meu Pai, aquele que é a razão pelo qual nós estamos aqui. Nessa manhã eu declaro, Senhor, que os teus filhos estão com o coração aberto, com as mentes centradas, concentradas naquilo que tu queres falar para eles, Senhor. Que eu me coloco como um canal de Deus nesta manhã, para que tu possas falar exatamente aquilo que tu queres falar com eles aqui. Senhor, eu me disponho, eu me entrego nesta manhã para a tua palavra, para aquilo que tu realmente queres tratar com a tua igreja. Nós estamos aqui porque decidimos estar aqui. Se nós decidimos estar aqui, querido Paizinho, é porque nós queremos mais e mais de ti. Crescimento cada vez mais na tua presença, porque nós te amamos. Diga, eu te amo, Paizinho. Abro o meu coração e a minha mente para entender o que tu queres falar comigo nesta manhã. Aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor? Pode sentar agora. Meu querido marido, pegue aqui a sua Bíblia aqui. Luiz Júnior. Pega aqui a sua Bíblia, por favor. Tá. Ele chegou agora, né? Mas depois, no final, a gente vai se conhecer melhor. Agora eu quero falar com vocês sobre algo muito precioso que está acontecendo aqui nessa manhã. E a atmosfera dessa manhã é uma atmosfera única e sobrenatural. Quem sente isso aqui? Porque o sobrenatural de Deus, ele vem a partir do momento que nós estamos com o coração aberto para mover. Não pense que sou eu que vou trazer o sobrenatural de Deus. Eu só vou unir o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus é vocês. É através da vida de vocês. E hoje é dia de festa. É ou não é? Porque primícias é festa. Existe uma diferença muito grande da primícia, que hoje é culto de primícia. Poderíamos dizer que hoje é festa de primícias. Porque normalmente nos cultos nós dizimamos. E o dízimo, ele é diferente da primícia. Vocês sabem disso. Mas aí eu vou reforçar. E o Senhor, ele me deu como tema. E depois eu fiquei tão agraciada com o tema da mensagem de hoje. E o pastor disse que, pastora Vanessa, que dá um livro. Porque tu sabe, tu conhece meu marido. Tudo é um livro, né? Tudo é um livro, tudo vira um livro. Ele ama escrever, então. E o tema da mensagem, se você quiser anotar, que o Senhor me deu especificamente para essa igreja é: primeiro as flores, depois os frutos. Primeiro as flores, depois os frutos. E eu vou tomar como exemplo, vou tentar ser muito prática, para que vocês entendam bem. E guardem na tábua do coração de vocês. Eu acho engraçado, toda vez que eu falo tábua do coração, eu imagino um coração cortado no meio. É porque assim, eu já tive a oportunidade de ver coração cortado. Posso falar um pouquinho sobre isso. Então, quando fala de tábua do coração, eu imagino o coração cortado no meio, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Porque parece uma tabuazinha. E eu acho interessante que a palavra de Deus, na sua riqueza de detalhes, fala a palavra nas tábuas do teu coração. E amados, quando a mensagem dessa manhã fala de primeiro as flores para os frutos, vamos pegar, por exemplo, um trigo. Tem até um feixe de ali, que você vê que tem os frutos, que tem flores, que são como flores. Essas flores, por exemplo, uma flor de girassol, uma roseira, todas as flores, elas têm as suas sementes. É ou não é? Quando você pega uma pétala de você tem um girassol, que no meio dele, no centro, tem as sementes do girassol lá, que são os frutos. E eu achei muito interessante, porque quando nós falamos de primícia, nós falamos
quê? De primeiro. Primeiro lugar. Quem é primeiro lugar na sua vida? Isso é para você pensar hoje. Será que Jesus tem sido o primeiro na sua vida? Ou será que a sua família tem sido em primeiro lugar na sua vida? Será que o seu trabalho tem sido em primeiro lugar na sua vida? Será que a sua casa tem sido em primeiro lugar na sua vida? Os seus bens têm sido em primeiro lugar na sua vida? Que quando você fala, que você diz, Senhor, seja o primeiro na minha vida, seja o tudo na minha vida, você está declarando algo, você está fazendo um voto. Já? Ok. Você está fazendo um voto, assim como você fez um voto. Quantos são casados aqui? Levante a mão assim. No dia do casamento, você fez um voto e você disse assim, meu amor, eu serei fiel a você na saúde, na doença, até os últimos dias da minha vida. Você fez um voto. Quando você diz que você vai dar a primícia, quando você vai dar o primeiro, você está dizendo, você está mantendo um compromisso entre você e Deus. As primícias para o Senhor, seja do que quer que seja na tua vida, tem que ser algo que é seu e de Deus. Ela é um tipo de oferta. E essa oferta demonstra a grande responsabilidade de cristão que você tem. Pois de acordo com as Escrituras, é melhor não fazer o voto. Se você fizer o voto, Senhor, eu vou te dar o meu primeiro filho, eu vou consagrar a Ti. Senhor, a minha casa eu vou consagrar a Ti. Senhor, o meu carro eu vou consagrar a Ti. Senhor, o meu primeiro salário do meu emprego eu vou consagrar a Ti. Saiba que quando você faz esse voto, você faz para Deus, você não faz para o pastor, você não faz para a igreja. Então, todas as vezes que você for fazer um voto de primícia, de algo de primeiro para Deus, você vai fazer sabendo que você vai ter que fazer. E para que você cumpra verdadeiramente, porque você está fazendo diretamente para o Criador. Isso é muito sério. Isso é uma responsabilidade. Primícia significa primeiro. Quer dizer que Deus está em primeiro plano na minha e na sua vida. E eu sei que muitos essa manhã fizeram sim esse voto. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios 3, ou a Bíblia, ou o celular. É tão prático, né? Tão prático hoje você abrir o celular. Provérbios 3, um versículo muito conhecido de vocês, tá? Acredito que sim. Provérbios 3, a partir do verso 9 e 10, que fala assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mostos os teus lagares. Ou seja, quando você, de forma de gratidão, agraciado, dá uma primícia ou faz um voto de primícia ao Senhor e vem para a festa, que eu não digo culto, digo festa, para entregar, para colocar no altar do Senhor a tua primícia, você recebe o sorriso de Deus. Geralmente nós somos muito peritos em pedir, a gente pede muito. Mas quando a gente é filho, quando a gente é amado, a gente pede mesmo. E ele diz que nós temos que pedir mesmo. Mas é uma sensação tão diferente quando nós vamos dar algo que ele não nos pediu. Primícias é algo que você está dando para Deus que ele não te pediu. É algo que você quer dar. Eu quero dar um presente a Deus. Já pensou? Você sabia que você pode dar um presente para Deus? A primícia. A primícia é algo que alegra o coração de Deus. Quando você
Eu diria que você se entrega completamente. O dízimo é, amigos, eu vou usar uma palavra até dura, é obrigação, é ordem. Tem que dar, não tem para onde ir. É isso aí mesmo. Mas primícias não. Primícias é gratidão. Primícias é amor. Primícias é... Porque Jesus, ele foi uma primícia para nós. Já eu vou falar sobre isso. Amados, você pode também abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio 18. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Deuteronômio 18, verso 3 e 5, quando ele diz assim: quando o povo sacrifica um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão uma porção devida. A espada e a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes a primícia do trigo, do vinho, do azeite, a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Por isso a importância de que eu tenha um coração grato, que eu olhe para os irmãos que estão servindo através do louvor, os irmãos que estão servindo na igreja através do ministério de consolidação, até os irmãos que organizam o momento do culto, que limpam, tornam a casa do Senhor. Eles são preciosos, porque quando eles estão usando os seus dons e os seus talentos, estão também dando a primícia. E a primícia, ela pode ser dada de várias formas. Você pode dar a primícia do seu... Vamos pensar aqui, de um filho. Meu primeiro filho eu vou consagrar ao Senhor. Nós temos, até na palavra de Deus, que eu vou falar daqui a pouco, alguém que ofereceu o seu filho. Nós podemos oferecer... meu primeiro... plantei um abacateiro na minha casa. Ele deu flores antes de dar frutos. Deu ou não deu? Por isso a mensagem de hoje, ela tem como tema primeiro as flores, depois os frutos. Quando o teu abacateiro dá flor, tu já fica de olho, opa, vai dar fruto. Só que o que você faz com os primeiros frutos? O que você faz com os primeiros frutos? Dê seus primeiros frutos para o seu pastor. Entregue aqui na igreja. Meu primeiro abacate, eu vou entregar lá na igreja. Eu criei 2 porcos. Meu primeiro porco, eu vou entregar para a igreja. Não sei o que o pastor vai fazer. Se ele vai fazer um bingo, não sei se ele vai comer com os amigos. Não interessa. Porque às vezes a gente dá a oferta de primícias para a igreja e a gente quer satisfação. Mas que primícia é essa? Não interessa. Se o pastor vai matar o porco e convidar o pastor Júlio para comer o porco. Eu falei o pastor Júlio, viu, pastor Luiz Júnior? O pastor Luiz Júnior vibrou, olha, é uma bênção esse meu marido. Você também, né, Odilon? Tu convida ele. Então, amados, a primícia, ela é algo assim. Ela pode ser um animal que você cria, ela pode ser... aquelas que costuram a primeira roupa que eu fiz naquele dia. Se você pinta um quadro, o primeiro quadro que eu pintei. Se você faz um bolo, o primeiro bolo que eu fiz. Pastor, eu trouxe aqui hoje, esse foi o primeiro bolo que eu fiz hoje, é a minha primícia. A primícia, ela não é somente recursos financeiros, dinheiro. Eu vou contar uma história para vocês. Eu gosto de contar história. Nós éramos pastores em Minas Gerais. E nós tínhamos um vizinho que tinha um bar do lado. E ele era um ímpio. E ele criava galinhas. E aí o Senhor falou o coração dele para ele nos dar ovo. Não foi, meu amor? E aí esse Senhor, ele levava ovo para a gente. Quando a galinha dele botava o ovo, ele levava para a gente. Ah, pastor, eu trouxe aqui os ovos. Minha galinha botou hoje cedo e eu trouxe aqui para o senhor. Passaram umas semanas, ele chamou a gente e falou, pastor,
Depois que eu comecei a dar os ovos das minhas galinhas para o Senhor, as galinhas não param de botar. Amados, isso foi uma verdade. Amados, pensam. Aquele homem era um ímpio, mas ele deu uma primícia. Como eu falei para vocês, a primícia, ela abre o sorriso de Deus para você. Você quer ser abençoado, dê seu dízimo. Mas se você quer ser muito abençoado, primicie. É isso aí. E eu tenho muitas e muitas histórias desse mesmo Senhor, né, meu amor? Um dia nós não tínhamos geladeira, porque quando a gente está no ministério a gente passa essas coisas. Nós não tínhamos geladeira, então a gente já estava um mês só comendo coisas que não cozinhava. Tipo Nescau, biscoito, pão. Não tinha como gelar as coisas, né? Então não tinha como ter uma carne para congelar. Então tudo que a gente comia não podia estar na geladeira. E eu não gosto muito de feijão, mas naquele dia eu desejo feijão. E eu não gosto muito de comer carne vermelha, meu esposo sabe disso, é uma luta. Naquele dia eu desejei comer churrasco. E eu estava deitada na minha cama, e eu tinha tomado meu Nescau com pão, e fui dormir. E aí a gente ia ter o culto no domingo à tarde, e antes a gente dava uma soneca, e depois a gente ia evangelizar, porque naquela época era só eu e ele, então ele e o David Keelan, né, amor? Eu sempre digo, o pessoal acredita, mas era ele e o David Keelan. A gente botava o radinho e o David Keelan cantava. Era ele. E a gente ia evangelizar. Aí, de repente, eu estava deitada na minha cama, já estava desejando ardentemente tudo isso. Eu falei, Senhor, eu quero muito isso, mas se não tem, tudo bem, vou dormir. Vou tirar a soneca da tarde para depois a gente ir para o evangelismo. Aí alguém bateu na nossa porta. Meu amados, era a dona do bar. Porque assim, o seu Elcio morava atrás, o homem das galinhas. E a dona do bar morava na frente do seu Elcio. E a dona do bar sentiu no coração dela de levar uma... Não, mãe, aqui a bandeja, não era pastor. Deu para o almoço e para a janta. Amados, olha, porque eu senti uma vontade de trazer esse churrasco para vocês. E esse feijão tropeiro. O feijão era tropeiro, Odilon. Tá? Para a honra e glória do Senhor. Eu sempre vou contar essa história. Eu sempre conto essa história, porque isso é a fidelidade do Senhor. Amados, o feijão era tropeiro. E aí eu acabei me apaixonando por feijão tropeiro, né? E para Minas não comer tropeiro. Amados, foi maravilhoso aquele dia. O Senhor estava ali cumprindo a fidelidade dele conosco e sorrindo para os nossos vizinhos. Ímpios, eles não eram cristãos. E outra coisa, na hora do culto ela fechava o bar, viu, Vanessa? Ela fechava o bar. Ela só abria depois do culto, porque os bêbados iam para o culto. Constantemente, os bêbados iam para o culto. Foi um período... Eles chegavam, era muito engraçado. Eles chegavam, meu pastor, eu estou bêbado, mas eu estou aqui, tá, meu pastor? Pode pregar. Aí eles sentavam, amados. Um gritava de um lado do outro, aleluia! Aí o outro, glória a Deus. Fala mais baixo aí, cara. Era muito engraçado. É porque eu tenho uma memória muito boa. Meu marido, ele lembra de algumas coisas, mas nem tudo ele lembra, né, meu bem? Então eu vou trazendo essas coisas. Amados, foi um período muito bom, foi um período difícil, mas foi um período muito bom quando nós começamos aquela igreja ali em Minas Gerais. Muitas histórias lá. Mas para a honra e glória do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dando como exemplo o que eu vivi, vendo a fidelidade do Senhor através da vida daquelas pessoas que estavam primiciando. Ali era uma primícia. Então, às vezes, a primícia não é só o teu recurso financeiro, mas se você tiver o recurso financeiro para primiciar, primicie. Mas se você não tiver, dê o que você tem. Porque nós temos. Porque nós somos uma igreja rica. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O povo de Deus é o povo mais bonito dessa terra.
é o povo mais abençoado em todos os aspectos. Amados, nós não podemos aceitar o que Satanás fala através da vida do ímpio, quando ele diz assim: esse povo não é inteligente, é burro, é bitolado, eles se vestem mal, as mulheres são feias da igreja, elas são isso, elas são aquilo. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu olho para os nossos irmãos em Cristo. Nós tivemos uma conferência agora, né? E a gente olhava ali e como nós somos bonitos. Eu tenho um filho que é jovem, ele tem 16 anos, ele nunca namorou e ele não pensa nisso ainda. Mas ele falou: mamãe, as moças da nossa igreja, porque ele estuda no colégio militar, então tem moças ímpias, né? Ele fala: mamãe, as moças da nossa igreja são tão bonitas que no dia que eu tiver que escolher vai ser difícil. Aí eu falo: meu filho, é só se pegar com Deus. Deixa que Deus escolhe para ti. Não vai escolher, não. Deixa Deus escolher, porque aí o negócio vai ser bom. Olha, o pastor Luiz escolheu, né, pastor? Ó, tá vendo? Eu queria ouvir isso dele. Ele disse: foi Deus que escolheu. É verdade, amados. Eu só estava brincando com ele. Deus escolheu ele para ele. Essa é outra história. Porque são muitas histórias. Mas voltando aqui ao versículo, nós temos também Êxodo 13, que fala assim. Êxodo 13, versículo 1. Vamos ver lá rapidinho o que está lá. Fala assim: pois todos os primogênitos são meus. Amém? Quando feri todos os primogênitos no Egito, eu separei para mim mesmo todos os primogênitos de Israel. Ou seja, todos os primogênitos são do Senhor. Meu filho Jeremy é do Senhor. Não que o Joshua não seja, mas ele é o meu primogênito. Então ele é do Senhor. Se você quer dar seu primogênito, entregue seu primogênito. Isso é algo seu e de Deus. Seu primeiro salário. Eu vou contar a experiência da minha primeira receita. Eu trabalhava. Vou contar essa experiência para vocês. Quando a gente está falando de primícia, de primeiro, então eu vou contar várias experiências de primícias para vocês. A Igreja da Redenção, onde nós nascemos e onde nós estamos hoje, porque hoje nós estamos na igreja lá do nosso pastor Montefusco, porque foi lá que nós nascemos. E quando nós fomos à cidade para esse novo momento, o Senhor direcionou meu esposo que nós tínhamos que estar na Igreja da Redenção. Mas eu, de fato e de verdade, viu, Odilon, se eu tivesse que escolher, eu estava lá na Cidade Nova. Tu sabe, né? Mas o Senhor disse que era para mim, mas eu estou muito bem lá na Redenção. Tem sido dias maravilhosos, momentos maravilhosos, um lugar que o Senhor nos colocou. Quando nós fomos enviados, nós fomos enviados de lá. E a igreja estava em construção na época, na Igreja da Redenção. E eu tinha saído do meu trabalho, recebido uma rescisão. E aí o pastor Montefusco foi e falou assim: amados, nós estamos construindo, é um desafio. E eu gostaria que os irmãos que estão aqui, que pudessem nos ajudar, viessem aqui e dessem seu nome. Aí eu não fui, eu fiquei lá pensando. Aí o Senhor falou comigo assim: pegue o dinheiro da sua rescisão. Não tinha nem recebido ainda, eu ia receber. Pegue o dinheiro da sua rescisão e dê todinho para a igreja. Todinho. Eu falei: mas Senhor, mas eu ia comprar. Todinho, minha filha. Aí eu falei: Senhor, mas e aí, como é que vai ficar? Todinho, filha. Aí no outro dia, o nosso tesoureiro era o pastor Claudinei. Peguei o dinheiro da minha rescisão, que eu recebi no outro dia, botei no envelope, e fui lá na Igreja da Redenção e cheguei lá. Pastor Claudinei, aqui está a minha primícia. Aqui está minha oferta, aqui está meu dízimo, e aqui está a minha primícia. Aí ele falou: meu irmão, tudo isso, meu irmão, a senhora tem certeza, é isso aqui mesmo? Está certo o seu dízimo, sua oferta? Eu falei: não, pastor, o dízimo e a oferta é isso aqui é a primícia, é o que o Senhor falou comigo, que eu tenho que entregar para a construção da igreja. Ô, minha irmã, Deus vai lhe abençoar muito. O pastor Claudinei é engraçado, né? E aí, amados, ok, entreguei tudo.
Só que eu, onde eu trabalhava, não trabalhava de carteira assinada. Então, eu poderia ser logo contratada por uma outra empresa. E aí, eu recebi um monte de propostas. Menos de um mês. Não deu nem tempo de cumprir nada. Já estava um monte de proposta para mim. Aí, eu escolhi a melhor, é claro, né? Aquela que eu poderia discipular e trabalhar. Porque se eu fosse para uma que fosse em shopping, não iria dar. Ou seja, o Senhor, Ele me honrou, Ele me deu mais do que eu esperava. Então, se Deus falar contigo, não fica... Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Vai dar todo o meu salário, meu Deus, e agora? Se Deus falar com você, faça. Porque algo, eu fiz a oração com vocês falando que Deus iria falar algo muito íntimo para vocês. Porque Deus, Ele sabe como Ele fala. E Deus, ele nos conhece tão bem que Ele nos fala muitas vezes através de enigmas que só nós sabemos. Sabe aquela pessoa que tu nunca viu na tua vida? Nunca viu na tua vida. Vai orar contigo, pega na tua mão e diz assim: o Senhor entrega para você uma caixa. Quando ela não sabe que você é colecionadora de caixas. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma coleção de caixinhas decoradas. E aí eu sempre tive muitos enigmas com Deus. A nossa vida agora também está cheia de enigmas com Deus. Coisas que a gente faz. Senhor, se é da tua vontade, nós queremos ver se é. Vai lá e fala. Aí Deus fala particularmente com você de uma forma que só você entende. E aí, pastora Vanessa, eu falei para Deus: Deus, se é da tua vontade, tu vai falar do jeito que tu sabe que eu gosto. E aí essa mulher pegou na minha mão, orou comigo e falou assim: o Senhor mandou eu vir aqui entregar uma caixa para você. Feche seus olhos e veja. Amadas, a caixa estava lá, a caixa se abriu. Veio um pergaminho enorme contando toda a minha vida, do que iria ser e como iria acabar. Mas tudo isso só iria acontecer se eu tomasse uma decisão. Então, se na sua vida hoje, a sua decisão, o que vai acontecer amanhã, depende da sua decisão de hoje. Ah, eu quero um carro novo. Mas qual foi a decisão que você tomou para ter um carro novo? Está economizando? Está primiciando? Está fazendo voto com Deus? Ai, Senhor, eu quero tanto uma casa. Mas o que você tem feito? Quais têm sido as tuas atitudes para que isso aconteça? Senhor, eu quero muito falar inglês, mas não faz um curso de inglês. Senhor, eu quero muito fazer uma faculdade, mas não procura estudar para passar no vestibular. Então, Senhor, eu quero muito emagrecer, muito. Isso aí é uma luta, né, amados? Eu agora estou na luta de emagrecer. Eu quero muito emagrecer, mas não consegue fazer uma reeducação alimentar. Não resiste à farinha, não resiste ao churrasco. Ai, meu Deus, é muita tentação. O sucesso das suas atitudes precisa da sua decisão. Amém, queridos? Então, tome decisões corretas. Pergunte de Deus se essa decisão é a melhor. Voltando às nossas primícias, lá em Êxodo 22, 29, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz que você não pode reter a oferta das suas colheitas. Não retenha as ofertas de suas colheitas. Consagre-me o primeiro filho de vocês. Consagre o primeiro de tudo em tua vida para o Senhor. Em Números 3,13 fala: pois todos os primogênitos são meus. Eu já li anteriormente. E em Deuteronômio, que a gente leu também, que eu vou reler para vocês, só para lembrar. Ele continua falando conosco assim: honra ao Senhor. Como é que você honra ao Senhor? Diga: primiciano. Com meus bens. De tudo. O que vai acontecer comigo, Senhor? Diga: o que vai acontecer comigo, Senhor? Segundo Provérbios 3, 19 e 10, diz que se encherão de fartura a tua casa e transbordarão de moços os teus lagares. Você vai ter para dar
E você vai ter para dar, dar e dar. As primícias, como eu falei, elas podem ser quantias, elas podem ser frutos, elas podem ser filhos, ela pode ser um animal, uma ovelha, pode ser um pedaço de terra. Mas em 1 Coríntios 15, 20 fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Amados, isso é muito forte. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus é o primeiro dos nossos irmãos e o primeiro que ressuscitou. Ele, quando ele morreu naquela cruz, não foi só para nos redimir do pecado. Ele deu tantos exemplos para nós. Ali ele estava dizendo: eu sou o primeiro. Morreu e ele estava dizendo: você também. Você também um dia vai ressuscitar. Porque nós temos como exemplo de vida e de vida eterna o nosso irmão Jesus. Temos ou não temos? Temos. E outra coisa, amados, poder se chamar filho de Deus, irmão de Cristo, é uma honra muito grande. É muito maior do que você andar com o prefeito, com governadores, presidentes, quem quer que seja. Nós somos extremamente honrados, engrandecidos pelo nome do Senhor. Não deveria, infelizmente já acontece, mas não deveria haver em nosso coração o sentimento de sermos pequenos, porque nós não somos pequenos, mas nós somos grandes para sermos diferentes, não grande para sermos maiores que os outros. Nós temos que ser grande para servir, Olha, aquele moço que vai ali, ele é um homem muito honrado. Ele serve as pessoas aqui no bairro. Ele é uma pessoa simples. Poxa, ele tem tantos bens, mas ele é uma pessoa simples. Você em algum momento da sua vida, você já conheceu alguém que tem muitos bens, muitas riquezas, mas é uma pessoa muito simples? Eu já conheci. E às vezes a pessoa não tem, foi agraciada com um carro, só foi agraciada com um carro, já se acha melhor do que todo mundo. Quando a Bíblia diz que aí é que ele vai ser menor, porque ele tem que servir os irmãos. Quando eu dei o exemplo do pastor Odilon e da Vanessa, eu estava falando, honrando a vida deles, porque eles iam nos levar lá no Campos Elíseos com tanta alegria no coração. A gente ria tanto, era tão legal. Ele nos levava numa condução, não era, Odilon? Era tão bom de lembrar, é tão bom lembrar daquele tempo que nós íamos rindo, bagunçando, brincando. E ele estava servindo. E às vezes o irmão mora longe, tu tem carro, não vou levar não, ele que lute. Eis que digo para ti, tu é que vai lutar. Porque quando Deus pergunta de ti, onde está o teu irmão? Como que é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Você sabia que você foi colocado neste mundo? Pense em você agora. Eu fui colocado neste mundo com um propósito único que só eu vou poder fazer. Sabia? Você não pode ser eu, não posso ser você. Nós somos únicos. Somos ou não somos? Mesmo os gêmeos, eles ainda são únicos. Se eu sou único, aquilo que Deus disse que era para mim, é para mim. Se você não quer o que vai acontecer, errado. Vai ser enterrado. O livro que você não escreveu, o irmão que você não evangelizou. Sabia disso? O dia que alguém pediu um prato de comida e você não deu. Amados, nós não servimos a um Deus que fecha os olhos porque nos ama, não. Nós servimos a um Deus conectado 24 horas, um Wi-Fi que não cai. Hoje vocês sabem o que é a internet, então a gente pode dizer assim, será que Deus é assim, ligado 24 horas com a gente? Sim, senhor.
Sim, senhor. É um Wi-Fi direto, não cai. E nem tem que pagar a conta, porque ele já pagou. Então, queridos, o que eu posso fazer? O que eu, como filha de Deus, como amado de Deus, como alguém que quer o sorriso de Deus, posso fazer para que esse dia, para que esta manhã, para que o resto dos meus dias eu possa pensar e agir diferente? Porque na vida nós temos oportunidades constantes de primiciarmos ao Senhor até com a nossa vida e com nossos gestos. Por isso que é primeiro as flores e depois os frutos. Primeiro as flores e depois os frutos. Você está aqui, você é uma flor no jardim do Senhor, nem que você pode até ser um cacto, porque cacto também é flor. No jardim do Senhor, cheio de espinhos, mas você está aqui como um vaso. A gente até brinca e fala, ô vaso, pro irmão, né? Você está adornando, sendo adornado, e você precisa dar frutos. Você já parou para pensar? Quando o meu pastor fazia essa pergunta, a pastora Odilon, eu me remexia todinha na cadeira, quando eu era nova convertida. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Se você puder contar nos seus dedos, você tem que ganhar mais. Eu não consigo mais contar nos meus dedos. Já perdi as contas das almas que eu ganhei. Mas se você ainda, como uma flor, ainda não deu esses frutos suficientes que você não possa mais contar, ainda dá um tempo. Começa a pregar para o homem lá da esquina, para o padeiro. Amados, olha só, vou falar uma coisa para você, uma experiência que eu e o pastor nós temos. Eu gosto muito de ir em lugares, se eu for numa loja, eu posso até ter dinheiro para comprar uma roupa naquela loja, um sapato, qualquer coisa que seja. Mas se eu for naquela loja e a pessoa me tratar com frieza, eu saio na hora. Mas se eu for num lugar e a pessoa pode ser na esquina ali de casa, no churrasquinho da esquina, mas se a pessoa me tratar bem, pronto, me cativa. Nós temos uns amigos, a gente já chama de amigo, porque quando a gente chega lá na lanchonete, ele já vem bem assim, é um rapazinho. E aí, primeira dama? E aí, não sei o que, tudo bem? Vamos lá? O que a senhora quer hoje? Meus filhos adoram ir lá só por causa desse rapaz. E aí ele fala, e a maionese? Já vai sem miséria. Ele fala que ele vai mandar maionese sem miséria. E a gente já se acostumou tanto que a gente não chama mais nem a lanchonete pelo nome. A gente chama, vamos lá no Sem Miséria? E esses dias eu cheguei numa select de madrugada, que a gente tinha saído, acho que de uma vigília, não sei. Já a pessoa trabalhando de madrugada nesses postos de gasolina, o mínimo que você imagina é que ela vai te receber, né? A moça me atendeu assim, bom dia! Aí eu, bom dia! Mas você tá animada, eu falei pra ela. Eu fui comprar uma coisinha, não sei o que era. Aí ela falou, tem que estar animado, que é pra se manter e tal. Eu falei, mano, tu parece sem miséria. E ela falou, o quê? Que é o garoto. Aí ela falou, eu falei, tu tá bem? Ela falou, minha filha, você tá bem? Você não andou tomando nada não, né? A gente já pensa assim. Amados, é tão bom quando você vai num lugar que você é recebido com essa empolgação. É ou não é? Você se acostuma com isso. Quando eu chego nos lugares que as pessoas não me tratam dessa forma, eu fico muito desanimada. Já nem quero mais ir lá. E o povo de Deus, os filhos de Deus, eles têm que ser assim. Amada, deixa a cara da tristeza no banheiro. Vamos sorrir. Vamos falar, bom dia. Meu irmão, como está seu dia hoje? Não está bom não, mas vai ficar. Se você muda essa postura, é impossível você não ser uma pessoa para Jesus. É impossível. Agora você entra para a igreja e sai da igreja sem dar bom dia para o vizinho, sem falar com ninguém, sem fazer um gesto de bondade para ninguém. Como é que você quer que as pessoas vejam Jesus em você? Por acaso Jesus era turrão?
Não. Jesus era reclamão? Reclamão era Pedro, né? Por acaso, Jesus era mesquinho? Não. Amados, se nós estamos seguindo a Ele, vamos ser como Ele. Quantos querem ser como Ele? Então a gente precisa conhecer mais Ele, perguntar mais dEle, ouvir mais dEle, ler sobre Ele, analisar e pesquisar sobre Ele. Abraão, ele ofereceu seu filho Isaac. Abel ofereceu partes gordas dos seus animais. Ele não deu a cabeça do bodó, como diz o meu pastor Montefusco. O pastor Montefusco conta uma história que ele foi num interior desse, chegou lá, fizeram uma bacia de... uma panela de bodó e lá só tinha as cabeças. Tinha só cabeça de bodó. Aí ele foi e perguntou pro rapaz: meu irmão, cadê os rabos do bodó? Que é isso, meu irmão? Só cabeça de bodó? Isso não é honra, não. E tá certo o que ele falou. Quando você for receber alguém na sua casa, dê o melhor. O melhor. Porque quando você está dando o melhor, você está primiciando. Dê o melhor. Mas também quando ele sair, também dê o melhor para os seus filhos. Né? Vamos tomar água em copos de vidro. Porque a gente tem uma história de dar o copo de vidro para visita e o de plástico para os de casa. Lá em casa a gente nem tem mais copo de vidro, porque os meninos quebram muito, né? Mas tem uma taça. E essa taça é do meu marido. Porque ele, depois de Jesus, ele é o primeiro. Os meninos ficam chateados lá em casa. A gente está tomando esse copo, o papai está tomando na taça. Eu falei: mas o seu pai é o cara aqui nessa casa. Ele é que manda no pedaço. Eles ficam: como é que é? Eles dão pergunta, sabe, Vanessa? Porque tu sabe, né? Uma casa que tem 3 macho alfa, a mulher não fala. Não tem como falar. Porque eles se reúnem e a conversa fica ali, ó. Eu fico só servindo, porque eu não sou besta. Eu só servindo. Aí depois que eu sirvo, aí todo mundo vai ter que me servir. Né? Tem que ser assim. É eu dando e recebendo. E aí, amados, quem entrega as primícias, é só 7 pontinhos rapidinho, que eu já vou finalizar. Quem entrega a primícia, só entrega as primícias quem reconhece que está na terra prometida. Só entrega as primícias quem entende que o que tem é herança do seu pai. Se você entrega porque você tem convicção de que é uma herança do teu pai. Só entrega as primícias quem já tomou posse da promessa. Agora eu vou tomar água. Eu vou falar de novo esse ponto aqui, preste bem atenção. Você quer algo, você quer muito algo. Você deseja e sonha muito com algo. Mas você fez um voto com o Senhor, você primicia, você tem essa conexão. E quando você só entrega as primícias quem já tomou posse da promessa. Para tomar posse da promessa, é necessário que você entenda o valor da primícia. Só entrega as primícias quem já tem os frutos. Entre parênteses, a renda. Você é flor. Lembra que eu falei das flores? Você é flor. Se você é flor, você vai ter frutos. E se você tem frutos, você vai dar primícias. Isso é uma sequência de decisões. Só entrega as primícias quem preparou para entregar. Hoje eu vou para a igreja, é culto de primícia, é o primeiro domingo do mês. Ó, primeiro domingo do mês. O pastor Odilon, quando ele começou esse hábito, faz tempo, né? Já acredito. Com certeza ele se baseou na palavra de Deus, onde o primeiro dia, e hoje ainda é o dia 7, né? É muito profético, viu, pastor Luiz?
Pastor Luiz gosta do número 7. Eu também gosto. E no primeiro dia, nós vamos fazer uma festa na igreja, onde nós vamos levar as nossas primícias. Em outras palavras, o pastor Odilon está dizendo bem assim: eu vou fazer uma festa na igreja, onde os irmãos vão levar o que eles têm de melhor e de primeiro, para fazer Deus sorrir para eles. Olha aí, ó. O sacerdote, lembra que eu falei sobre o sacerdote? Aí os levitas vêm aqui. Ai, hoje eu vou vestir a melhor roupa. Hoje nós vamos cantar os melhores louvores. Porque hoje é o dia da primícia, para a gente dar o nosso melhor para o Senhor. Aí você vem da sua casa e você traz o que você tem de primeiro, a sua primícia. E você chega aqui e diz: oh meu Deus, muito obrigado por esse dia. Esse dia é dia de festa. Amados, olhem para o dia de primícia como um dia inesquecível e único. É o dia da festa. Amém? É o dia de um voto. Quando você vai para um casamento, que você vai ver lá a noiva fazendo voto para o noivo, e a igreja fazendo voto para o noivo aqui, é a mesma coisa. Você se arruma, você vai para o salão, você pinta o cabelo, você faz uma maquiagem, bota a roupa mais bonita e vai lá e check, haja selfie, check. É ou não é? Nós precisamos entender o valor que é estar em uma igreja, reunido com os nossos irmãos, fazendo uma festa de primícias. É muito sobrenatural, é muito animador. Só entrega as primícias quem tem um lugar, uma casa, que Deus escolheu para manifestar o seu nome. E esse lugar é a igreja. Esse lugar é hoje, é aqui. Só quem entrega primícias. Só entrega as primícias quem tem um sacerdote, uma cobertura e uma paternidade. Só entrega a primícia quem tem um pastor, como o pastor Odilon, que abre os olhos de vocês e ensina vocês como fazer sorrir para vocês. Porque, amados, a gente tem uma mania de pensar assim: eu já aceitei Jesus e agora eu sou crente, então o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou crente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que até o diabo é crente. Vocês já ouviram isso, né? Até o diabo é crente. Você não vai para a igreja para ser crente. Você vai para a igreja para ser filho. Filho não é qualquer um que é, não. Filho é diferente de crente. É diferente de crente. Porque filho tem o mesmo sangue. Temos ou não temos o sangue de Jesus sobre nós? Porque filho tem características de pai. Esse menino é a cara do pai dele. Eu sou a cara de Jesus. Eu gosto de ser como Jesus. Um dia desse, alguém me abraçou e falou: meu Deus, como você é cheirosa. Eu falei: é o perfume de Cristo. Porque eu não uso perfume francês. Mas esse perfume é muito bom. Como é o nome dele? Eu digo: eu já falei que é o perfume de Cristo. Por isso que eu falei, eu acredito que as mulheres que servem a Cristo, os homens que servem a Cristo, eles têm um perfume de Cristo. Literalmente o perfume de Cristo. O filho, até para se vestir, ele gosta de se vestir que nem o pai dele, é ou não é? Quando ele não gosta é porque ele é rebelde. Tem rebeldia no coração. Eu sei porque eu tenho 2 filhos. E aí, eles têm uma fase que eles ainda não entenderam as promessas, ainda estão caminhando, que eles são meio do contra. Mas eles brigam, e você deixa pra lá, e quando você vê, eles estão igualzinho a você. Esses dias eu tive uma experiência com o meu filho mais velho. Eu estava muito cansada da conferência, que eu fiquei na assistência médica, e eu tive que cobrir o plantão de uma outra enfermeira que não pôde ir. E foi tenso.
Foi muito tenso, pastor Odilon, lá na nossa comissão. Tinha alguém aqui da comissão que estava trabalhando com a assistência médica lá? Da assistência médica? Tinha? Ou não? Tinha, né? Então teve um dia lá, que foi um dia até que uma das americanas teve que ser transportada para o hospital. Aquele dia foi tenso. E aí eu fiquei de manhã, de tarde. Quando foi à noite, eu já estava sem energia até para levantar o braço para adorar, mas eu fiquei lá. Então eu cobri o plantão da minha outra colega lá. Então eu fiquei de manhã e de tarde em pé. E lá. Amados, quando eu cheguei em casa eu não tinha mais forças para reclamar. E nós mulheres, nós somos assim. Nós temos uma visão geral do local. Então a gente sabe o que está fora do lugar. E nesse dia eu não estava nem aí, pastora Vanessa. Cheguei, tirei minha roupa, tomei banho, me deitei lá na minha cama. O filho mais velho olhou assim: meu Deus, que bagunça. Ô Joshua, aí já pegou o outro caçula. Por que tu deixou teu sapato aqui? Ó Joshua, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ó Joshua, aí ficou falando. Aí o Joshua olhou para ele e disse: poxa, mano, a gente está cansado. É mais de meia-noite, vamos dormir, amanhã a gente resolve isso. Aí ele parou e disse: meu Deus, cadê a mamãe? Aí o Joshua, a mamãe já foi deitar, e eu ouvindo, né? Aí disse: pelo amor de Deus, Joshua, eu tô igualzinho a mamãe. Eu ri muito. Como é que pode? Eu falo tanto que ela fica: mamãe, a senhora gosta muito das coisas organizadas e tal. Amados, nós, filhos de Deus, somos muito parecidos com o nosso Pai. Por isso, não queira ser crente, queira ser filho. Agarra essa nomenclatura de filho para ti e fala: paizinho, eu tenho um pai, alguém que me ouve na hora da doença, alguém que me ouve na falta, está faltando o mantimento da casa. Eu tenho tantas experiências, eu não posso contar todas as experiências para vocês, mas eu tenho tantas experiências da fidelidade de Deus na nossa vida, minha e do pastor Luiz. E uma delas, nós estamos vivendo esse momento agora da fidelidade do Senhor. Quando eu fui me casar com esse rapaz, ele teve que mudar a minha mente em muitas coisas. E uma das coisas é que o meu marido, ele tinha uma senha que eu precisava descobrir. Viu, moças? Tenham senhas. Rapazes, tenham senhas. Porque as senhas livram vocês de muitas ciladas. E ele dizia para mim assim, engraçado, né? Ele chegou para mim, falou que ele estava sentindo algo mais por mim, falou para o meu pastor que estava sentindo algo mais por mim, e eu disse: vamos orar. E depois, quando eu disse sim para ele, ele disse: bom, mas para você ser minha esposa, você tem que descobrir a senha. Eu, depois de tudo isso, ainda tenho uma senha. Aí eu falei para ele: eu também tenho uma senha. Descobre também a senha. Ô, amados, uma semana esse homem descobriu a senha. Aí agora eu descobri a senha dele. Aí a gente já estava, né, num relacionamento e tal. E aí ele dizia constantemente: olha, mas é o seguinte, tu ainda não descobriu a senha. Eu fui orar e o Senhor me falou. E aquela senha que o Senhor me falou, por incrível que pareça, ela está sendo cumprida hoje. Depois de 21 anos de casado, pastor Odilon. Hoje eu entendo porque ele era tão insistente em dizer: precisa da senha. Da senha. Porque se não tiver a senha, tu não é minha esposa. Porque não vai dar certo o negócio. Se tu não for minha esposa, não vai dar certo. Porque Deus tinha falado para ele. E ele queria obedecer. E o que isso tem a ver com primícias? O que isso tem a ver com primícias? Tem a ver com o que Deus fala com você. Tem a ver com a flor que você é e com o fruto que você vai dar. Ele tem algo tão particular para ti nessa manhã. E se ele não tiver, ele vai te dar hoje. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos orar.
Vamos orar. E o Senhor, Ele vai falar com você. Ele já fala com você. É ou não é? Quantos já ouviram a voz de Deus aqui? Porque às vezes você não ouve de alto e bom som, mas você vê e ouve através do teu irmão. Você tem que ser sensível, porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. Muito, muito mesmo. Sabe o que eu acho interessante nas coisas de Deus? É que Jesus, quando ele foi, ele ascendeu aos céus, ele falou: eu vou, mas eu vou deixar alguém com vocês. Eu vou deixar o Consolador com vocês, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é muito real. Muitas pessoas que ainda não tiveram experiência com o Espírito Santo acham que ele não é real, mas ele é real. Ele é real ao ponto dele te dar uma beliscadinha. Ele é real ao ponto de dar uma puxadinha de cabelo. Ei, eu tô aqui, viu? Ou então, eu já tive uma experiência que eu tinha feito um propósito com Deus que eu tinha que orar 3 horas da manhã durante um mês. 3 da madrugada eu tinha que me levantar para orar. E no primeiro dia, despertador. Beleza. No segundo dia, despertador também resolveu. No terceiro dia, eu dormi. Amados, no meu dedo, puxando meu dedo. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder. Sério? Na hora eu pensei: meu Deus, o inimigo está neste quarto, pegando no meu dedão. O Espírito Santo: minha filha, tu não mandou eu te acordar? Aí eu falei: Senhor, me perdoe. Me joguei lá e já comecei a orar. Amados, é sério o negócio. É poder o negócio. Não é brincadeira e não é invenção de gente maluca, não. Porque tem uma coisa que eu sei, é que eu não sou maluca. Eu passo direitinho no teste de psicólogo lá. De verdade. Minha memória é um negócio impressionante. Até eu me assusto com ela. Eu tenho memórias, nós temos as remotas e as recentes, né? Eu tenho memórias remotas de 1 ano de idade. Minha mãe fica impressionada. Eu falei: ô mãe, você lembra do dia que a senhora me botou na frente da moto com o papai? Eu estava vestido com um macacão que tinha desenhado um porquinho na frente, uma meia de bolotinhas. Em 1970 e poucos, a gente usava umas meias que tinham umas bolotinhas, era? E a senhora me botou na frente da moto, a senhora foi atrás com o papai e minha mãe era católica, e nós fomos para uma procissão. Ela: tu lembra disso? Eu digo: eu lembro. Ela disse: minha filha, tu tinha 1 ano e pouco. Foi a única vez que eu andei de moto com seu pai. Não tinha nem como errar. Outra memória que eu tenho: o meu irmão nasceu e ele não mamava. Ele não gostava, até hoje ele não toma leite, esse meu irmão. E a mamãe tinha ressentido ele, e eu era pequena, eu tinha 2 anos e pouco. E a mamãe disse: e agora, como é que vai ficar? Aí eu mamei 2 vezes. E aí eu mamei. E eu disse para minha mãe que eu lembrava disso. Ela disse: minha filha, tu tinha 2 anos e pouco, como é que tu lembra dessas coisas? E eu converso com meus irmãos e eu vou contando histórias para meus irmãos. Então, uma coisa que eu sei é que eu não sou louca. Então, às vezes a pessoa diz assim: esse povo de Deus é tudo doido. Eles ficam inventando coisa, que eles viram Deus, que Deus falou com eles. Isso não é verdade. Nós temos uma memória perfeita. Nós temos experiências com Deus que é só nossa. E se você não tem essa experiência, você tem que buscar. Buscar mesmo. E hoje o Senhor tem algo muito especial para você. Quando os louvores estiverem cantando algo primicial para o Senhor, algo muito especial que é só de vocês, porque ninguém canta como você, ninguém toca como você, ninguém louva como você, porque nós somos únicos. Ninguém serve ao irmão como você. Ninguém é pastor como o pastor Odilon. Ninguém nunca vai encontrar um pastor como o pastor Odilon e a pastora Vanessa. É só eles que são assim. Amém? Levante suas mãos, feche os seus olhos, porque o sobrenatural de Deus, ele acontece quando você fecha os olhos.